Ô pessoal, mais uma vez aqui, Ridcast no ar. É o nosso podcast de gestão, a gente gosta de chamar ele de Ridcast porque é da Rede Nova Drogarias, mas ele atende a vários públicos, não só de drogarias, viu, Marcelo? Legal. E a gente está aqui hoje com um convidado internacional não, mas de outro estado, né? Andou um pouquinho para estar aqui conosco hoje. Muito obrigado por ter vindo para cá, junto. Marcelo. Né? Estamos desde as 10h30 mais ou menos junto, acho que umas 4 horas praticamente, né? E não chegamos nem na metade da conversa que precisa ter, né? Quando você começa a contar da tua história com alguém que tem densidade aí, a conversa fica difícil de andar muito, mas é muito proveitosa, né? Porque cada hora que a gente fala uma coisa, vem vontade de falar mais outras, né? É isso aí. Então, meu amigo, muito obrigado, muito bem-vindo. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, viu, João? O João veio aí. O João está aqui também. Está aqui conosco. E eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse. Tá bom. Contar o que é, o que faz, de onde vem, né? Como diz o Cid Moreira, do que vivem. O que vive. Como comem, o que come. Eu sei que a Inova está no Brasil todo, né? Mas eu estou agora em Varginha, então eu tenho orgulho de falar que eu sou mineiro. Boa. Porque mineiro é uma coisa legal. Mineiro, ele se dá bem em qualquer lugar. Tem identidade, né? Eles acham que a gente é meio bobo, né? E não tem problema. Eu fico feliz por isso também. Mas eu tô aqui e muito feliz. Eu venho de farmácia, eu sempre gosto de contar na minha apresentação que eu só não nasci em farmácia porque meu pai me expulsou do bar dele um pouco depois. Mas tenho uma jornada, fiz farmácia, já tive farmácia, sou farmacêutico. E é uma coisa interessante que já trabalhei na indústria. Eu acho que o foco aqui é a gente compartilhar o conteúdo, Boa. a gente vai se conhecendo, mas eu sou desse mundo, né? Desse mundo de farmácia, esse mundo que me inspira, esse mundo do varejo, esse mundo de serviço. Então, é isso. Eu acho que... E estar aqui hoje é legal porque isso faz parte do meu projeto de vida. Que legal. Eu costumo dizer que eu sou um comunicador. E eu gosto sempre, acho que todos os meus projetos têm um fit assim de compartilhar coisas boas. E Legal. eu vi muitas coisas boas hoje aqui na Inova. E eu quero ver se eu tenho a oportunidade até de comentar pela minha percepção. Mas que bom. Eu estou muito feliz. E quem quiser conhecer depois, @desenvolva é o nosso Insta. E depois vamos achar um jeito aí para vocês conhecerem. A gente pode colocar no descritivo do vídeo, né, cara? Colocar os seus canais aqui. Vamos colocar, inclusive, telefone e tudo. Pode me ligar e vamos lá. Uma coisa bem interessante que a gente veio andando, eu fui contando, mostrando a rede, né? Ali a gente ficou dentro de uma sala um tempo batendo papo e estava acontecendo muita coisa ali, né? E aí eu falei assim, bom... O Marcelo já encontramos em CRF, né? Já fizemos mesa redonda juntos, você fazendo a mediação da mesa redonda, lá no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. De Minas. Já encontramos em Abradilã muito rapidamente algumas vezes. Né? E recentemente teve um evento no Espírito Santo. O Desenvolva Day. É isso mesmo. Que foi incrível, até assim, parabéns, eu te falei isso, mas é muito legal, sim, porque a gente vê que quem tiver preparado para esse tipo de evento, sai de lá com um plano de ação claro e pronto. É prático, né? Legal. Então, assim, parabéns mesmo. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas esse Alan é maluco, cara. Esse cara tem uma rede que ele fala que tem um monte de serviço, e aí ele traz um cara que trabalha com consultoria de farmácia. E eu acho que a gente já conseguimos bater um papinho sobre isso, mas como é que você... explicaria para quem está ouvindo a gente aonde que tem ponto de sinergia, aonde que a gente poderia trabalhar junto, porque eu acho o seguinte, Marcelo, é tão bacana esse acompanhamento 1 a 1, né? Que a consultoria se presta, né? É tão bacana esse acompanhamento vem cá, vamos todo dia prestar contas, né? Então, assim, que fique claro, aqui tem cooperação, aqui não tem competição de jeito nenhum. Acho que eu consegui te mostrar que eu tenho coisa para te ajudar lá, inclusive. Eu vi, com certeza. E um ponto importante é que pensando num quebra-cabeça, nós temos 3 filhos, né? Eu tenho 3, você 3. É verdade. Os nossos filhos têm a mesma idade, 10, 7, 5. Mas uma coisa que as crianças fazem, e é legal e os adultos às vezes esquecem, é que o jogo de quebra-cabeça
você não tem todas as peças na sua caixa. É verdade. Eu não tenho. Por exemplo, verdade. a Desenvolva não tem nada de financeiro e você ouviu tua estrutura com os teus aceleradores, né? Sim. E tem até uma securitizadora lá, você viu? É incrível. E aí eu chego lá, ninguém estava trabalhando hoje na Inova, gente. Ninguém trabalhando na Inova. Eu falei assim, mas cadê esse povo? Todos eles fazendo treinamento o dia todo, 2 dias. E aí eu falei, caramba, essa empresa aqui tem alguma coisa diferente. Enquanto eu encontro várias empresas... É que dia de campanha era ontem, entendeu? Você vinha, mas... Então, assim, então, o primeiro ponto é esse. A peça que te falta está no outro. Segundo, a natureza ensina a gente que você tem que se focar naquilo que você é melhor. Isso. Você tem que focar naquilo que você é melhor. E naquilo que você é melhor, você é imprescindível. Boa. Existe um cliente que precisa de uma peça que a Inova tem. Sem dúvida. Então, é por isso que eu creio. E nós vivemos, e você falou essas palavras várias vezes, de ecossistema. A natureza, ela se retroalimenta, a própria natureza, ela tem uma parte... E aí, vamos pensar agora para a nossa audiência, para a sua audiência aqui, que são os donos de farmácia. Esses dias eu estava falando de uma campanha do Dia das Mães. Ok. Alguém está pensando em ligar para a floricultura, em fazer um acordo de que é daqui 2 dias, né? Eu não sei quando vai ser editado isso aqui, mas mas isso serve para várias coisas. Mas vamos pensar, alguém ligou para floricultura e dizer assim, ó, eu te dou R$100 e você me dá 100. Então fazer o seguinte, a compra de X reais pode sortear lá na minha farmácia e na compra de tantos reais sorteia na sua. Alguém está pensando o que a Coca-Cola faz com o McDonald's? Alguém está pensando do que a Fini está fazendo com a Carmed? Alguém está pensando... Então, isso eu creio que o varejo precisa se reestruturar numa nova mentalidade. O grande concorrente nosso, muitas vezes, não é, e eu quero desmistificar isso, a rede. Até por eu prestar serviço na Abrafarma. A gente fala da Abrafarma, fala das redes, ok, mas eu quero dizer que não. Você tem todas as empresas que competem com o dinheiro de alguém é seu concorrente. Sim, a carteira é uma só. Então, essa conversa é boa porque é o convite para cada gestor, cada dono de farmácia, claro, olhar para fora, mas é um retrovisor. Sim. Olhar para dentro da operação. E tem uma coisa legal, Marcelo, que eu acho que faz sentido, que a gente entendeu bem rápido ali, que é assim, eu e você, nós estamos preocupados com uma coisa. Sim. A farmácia dá resultado. Se a gente não tiver a farmácia dando resultado, e para isso ela tem que atender direitinho os clientes dela, tem que atender o colaborador dela bem, e o fornecedor também, ela não pode desfazer do fornecedor não, porque senão vai comprar de quem. Essa é a nossa razão. Né? De verdade, eu fiquei muito feliz com a visita do Marcelo, porque eu tive a oportunidade de certa forma, demonstrar isso para ele lá, acontecendo. Mas assim, Marcelo, bom, primeiro eu acho que esse é um primeiro fato polêmico, isso podia ser até o... Nossa... Por que uma rede recebe uma consultoria, né? Você viu a consultoria funcionando lá hoje no meu escritório? Eu vi na prática. Você viu? Eu vi na prática. Eu não sou dono de verdade não, cara. E muito bem feita. O lanchinho, você falou no teu curso lá, às vezes a farmácia vai fazer o treinamento, não dá nem um coffee break direito, né? 2 pão com mortadela partido no meio, né? E num saco... sem cuidado, né? Ali na hora que você chegou, não tinha a fruta, né? Você olhou a fruta. E depois você viu o manual de cultura, você viu que a fruta tá no manual de cultura e tal. Então, assim, foi um prazer realmente mostrar isso tudo lá, né? Bom, mas eu fiquei impressionado com você e eu quero te puxar um pouco. Por exemplo, um pouco a sua história. Me impressionou a tua história. Eu não tenho, talvez, a gente não tem tempo. O pessoal conhece a sua história? Assim, só uma pergunta. Você já fez um podcast da sua história? Não, e esses dias eu tava num evento meu e aí eu contratei dois grandes palestrantes, né? Há 2 anos atrás. O ano passado foi muito legal porque o palestrante estava no palco emocionado, ele não estava conseguindo contar a história dele. Aí um cliente meu, que já foi supervisor meu de loja, quando eu trabalhava na rede, cliente meu, ele não é aquela figura que era o supervisor que
da gente ter uma loja junto, não é? Esse só foi supervisor. Ele falou, cara, não sei por que você gasta dinheiro, velho. Esses caras aí, pelo amor de Deus, tudo muito bom. A história deles é ótima, tá tudo certo. Eles realmente entregam alguma coisa pra nós, mas você tem uma história aí, você tem a jornada do herói pronta aí, né? Eu falei, tem. Mas vamos lá, a história é rapidinha, viu? Vou encurtar, porque eu fiquei 2 horas, lógico. Ó, seguinte, meu avô fez meu pai e meu pai fez eu. Em comum, os 3 mexiam com farmácia, entendeu? Então, assim, eu fui muito cedo para trás do balcão e muito cedo para trás do balcão para produzir. E nessa de aprender a produzir, eu tive que aprender também a entender qual que é o jeito que dá mais certo de fazer e qual que é o jeito que dá mais errado de fazer. Então, ao longo da vida, eu tive na posição de lavar banheiro, e eu venho de uma época, Marcelo, eu falo isso, o pessoal racha o bico, eu venho de uma época que eu era o filho do patrão e bullying é bico, né, cara? Porque os caras me trancavam dentro do banheiro e jogavam amoníaco embaixo da porta outra história, não tem mais isso. Então a gente veio, graças a Deus que não, né? A gente veio aprendendo como funcionar até chegar o momento de eu cair algumas situações de quebra, né? Porque é muito lindo ser... Eu fui pro Vale do Silício, cara. A hora que eu cheguei lá no Vale do Silício, encontrei lá, nossa, um romance danado nas startups e tal. Aí depois eu fui estudar um pouquinho, falando, startup que todo mundo quer investir é quando o investidor já quebrou pelo menos umas 2 ou 3 vezes e tem alguma idade, porque cash burn, né? A volta lá. O povo não quer. Aí eu falei, bom, então eu tô apto, né? Porque quando a gente quebra, a gente tem que entender que o que quebra é o negócio e não a gente, Empretec, né? Que a gente também já fez. Você fez antes de mim, eu acho. Eu fiz antes. Então, eu vi na prática como é que é dar a volta algumas vezes. E meu pai, minha mãe, aquela história toda que eu te contei, que a gente tem que honrar, né, cara? Honrar. Tem que honrar. E você sabe uma coisa que me impressionou? Claro que a gente só consegue entender isso depois, né? Mas, por exemplo, toda a sua jornada, vamos lá, a falência, a fazer faculdade em Alfenas. Foi bom, hein? Trabalhar de estudar de segunda a sexta e trabalhar final de semana. Foi legal. Seu pai com R$5.000. Agora, isso é legal. Seu pai devendo R$5.000 e toma decisão. Vendendo. Vendia R$5.000 por mês. Vendendo R$5.000 por mês, duro. Janeiro de 99. E por que eu vou falar isso e essa provocação? E seu pai fala assim, vamos para a praia em Macaé. E aí, na casa de amigo do tio também. Né? Porque, né? Enfim. E vocês ficaram quantos dias em Macaé? Cara, nós ficamos 4 dias lá. Quem conhece o Alan, depois tenta achar uma forma para ele contar essa história completa, porque eu achei incrível. Mas você sabe por que eu provoco nessa conversa? Porque depois, eu percebi na sua história que depois que você volta de Macaé, parece que Deus te iluminou e iluminou a sua família para você tomar umas decisões. Aonde eu quero chegar e eu quero te provocar para falar mais disso. Eu creio no ócio criativo. O que está acontecendo com os donos de farmácia? Isso aqui tá matando os caras. Os donos de farmácia estão tão operacionais que eles não estão tendo tempo para olhar o negócio. Então, às vezes, e eu acho que é isso que eu entendi. As férias em Macaé, mesmo ferrado, eu tô falando, e não sei qual é o seu Macaé e nem sei qual é o seu ferrado. Mas um olhar assim, opa, peraí. Tô devendo 5.000, meu filho vai daqui 6 meses para Alfenas. Fazer faculdade. Você crê nisso? A incerteza era muito grande. Eu acho que o momento do caos ali estava muito grande. Era pesado, porque são 3 filhos, né? Eu, mais 2 irmãs mais novas. A minha mãe sempre mexeu com loja, com roupa. Minha mãe, agora que ela, depois de um evento que ela resolveu, falou, não vou mais. Mas sempre muito ativa, né? E meu pai falou, não, nós vamos para Macaé. Chegamos lá em Macaé, cara, a gente começa a conversar e toma uma aqui, toma uma ali. E ele muito amigo, muito cara, parceiro, até hoje. Muito né? amigo. Percebi. Bom, difícil. E eu tô te forçando aqui, né? Meus meninos, quem leva pra escola é ele, todo dia. Cara. Bom, aí ele virou pra mim e falou, vamos vender a farmácia. Eu falei, pai, mas vender o quê, cara? A prateleira de aço. Ninguém quer.
usada, né? Porque aço, depois que novinho vai lá, mas enferrujou, não vai. O ponto, cara, já tinha passado do ponto. Crédito não tinha. Não, crédito. O vendedor passava do outro lado da rua, para não passar na porta, não ter que te cumprimentar. Era um negócio bacana de acontecer. E aí, cara, eu falei, pai, mas vem cá, tem uma coisa diferente. Eu vou passar no vestibular, eu estudei para isso. Então, se eu vou passar no vestibular, eu preciso da farmácia, cara. É como se você estivesse me mandando capinar e quebrou o cabo da enxada. Não podemos deixar isso acontecer, nós vamos fazer. E aí a gente voltou, e aí o pai... Tinha o Mr. M, lembra do Mr. M? Domingo à noite. E agora, Mr. M? Eu e o pai, quantas vezes? Acabava o Fantástico, não virava um produto. E agora, Mr. M? Então, assim, era um lar, né, cara? Eu acho que isso também é importante, por isso que emociona, porque a gente, com toda a dificuldade que tinha, a gente tava junto o tempo todo, né? E aí, numa dessas, o pai falou assim, cara, nós não temos dinheiro não, mas tem um freguês querendo comprar. Se a gente pegar, se a gente usar o dinheiro dele e tal, e aí conseguimos entender que dava para fazer compra antecipada. Pagamento antecipado... E aí tinha moto. Então, assim, eu fui dar uma de motoqueiro 6 meses, rodar 40 mil quilômetros dentro da cidade de Varginha, que é uma cidade pequena, você já viu, eu mostrei para vocês aqui. Qualquer lugarzinho que a gente subir, você vai ver pasto, né? Mas 40 mil quilômetros aqui... Ah, não tinha carteira não, viu? De moto. Mas essa... não tinha. E a Shirley, que é a minha irmã, que é farmacêutica também, meu pai no balcão da farmácia e um cara fazendo a propaganda. A propaganda era que era legal, era um malucão, gente boa, que ficava achando muro para pintar. 20% de desconto à vista, 10% cheque de 60, para 30 dias, 5% cheque de 60 dias e 90 dias direto. Doca. Droga Doca. E essa drogaria, a gente fala muito de delivery, de digitalização, de uma série de coisas, né? Que, na verdade, tudo isso, eu acho que se for resumir, é conveniência para o cliente. Qual que era a conveniência na época? Telefone. É telefone. Cara, eu não te falei na hora, mas assim, a gente chegou a ter nessa farmácia... No final desse ano, de 99, a gente chegou a 100 mil reais de venda, sem estar devendo nada, porque ninguém dava crédito, então só tinha jeito de comprar à vista. Sim. O máximo de prazo que tinha era 7 dias, porque alguns distribuidores perceberam e falaram, se eu não der 7 dias de prazo para esse cara, vai ficar difícil para ele ficar operacionalizando o banco, porque o volume começou a aumentar. E aí a farmácia foi embora, decolou. Mas o que quebra a farmácia, né? A gente também foi vítima disso depois, é a falta do olhar pro básico bem feito, né? Que é pro caixa. É pro caixa. Né? O fluxo, né? O fluxo. Mas, assim, antes de entrar nesse ponto, e é um ponto que eu quero provocar aqui também, é que a farmácia com 5 mil de venda. E uma conta de casa para pagar dela. Uma conta, 3 filhos, pagar a faculdade, ansiedade. Então, a faculdade ainda era federal, mas tinha que pagar para morar, né? Para morar, para ir. Ok. Eu tenho que resolver isso, mas eu tenho que achar um malucão para pintar o muro. Eu tenho que pensar naquela placa que você me contou. Eu precisava pensar num CRM, porque, você nessa época estava pensando em CRM. Aonde eu quero chegar? Que é outra história boa que vocês podem ter depois. Como é que eu faço, até uma estratégia, né, para ter este olhar do presente na sua visão? Porque o nome da sua empresa, uma das empresas que você tem, é Inova. Então, a pergunta é, tem um monte de gente seguindo, e eu acho que essa é a dúvida da consultoria. Tem um monte assim, ó, tá bom, cara, só que eu tenho que pagar a conta, eu tenho o boleto, eu tenho a moto, eu tenho o cara que pediu a conta, eu tenho aquele medicamento que foi vendido errado. Porque eu acho bem estranho, eu nunca falei isso. O cara que fala que o dono tem que sair do balcão é complicado. Eu que venho de farmácia, eu defendo o quê, Alan? Eu defendo assim, ó. O mundo perfeito e possível o dono não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Ele não está em um departamento. Ele não está na escala. Mas tem hora no momento da empresa que ele tem que estar na escala. Porque é uma fase. E aí eu estou devolvendo para você. Como que você acha que tem que conciliar isso? Eu acho que tem o caos, voltando lá na farmácia do pai, lá, eu acho que eu vou conseguir te responder. O caos, quando está muito grande, o dono da farmácia vive num caos, cara. Que é isso que você falou. Ele não sabe se ele vai... Peraí, que hora que eu almoço? Meu pai, ele chegou... Eu saía da escola, ia para a farmácia, e aí da farmácia a gente ia para casa, para o pai almoçar. Eu já tinha almoçado, mas o pai almoçava 3 horas, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Isso tem muita gente passando por isso hoje. Dono de farmácia hoje, que ele não tem tempo para almoçar.
ele não tem tempo para cuidar dos filhos, ele não tem tempo para cuidar da esposa. Vira e mexe, eu encontro com gente que vem me procurar e fala assim, quantos anos você tem? Tantos anos. Não, casamento. Não deu. Você fala, não tô ali para dar uma de conselheiro matrimonial, mas muito provavelmente o foco do cara foi para outra coisa. A gente é um só. Você vai para um lado, falta do outro. Normal, sim, né? Então, assim, o que eu acho que... E aí eu gostei muito do que você falou lá no Espírito Santo, né? Tudo tem método. O que deixa uma empresa em pé é rotina. Por menos que você goste dela. E ela liberta. Rotina liberta. Então, se você tiver metodologia para abrir caixa, para fechar caixa, você pode delegar. Se você tiver metodologia para conferir a limpeza da loja, você pode delegar. Você vai conferir, mas você pode delegar. Se você tiver metodologia para fazer reposição de estoque, cara, acabei de te contar que teve uma moça que ficou 5 meses dentro da minha farmácia fazendo reposição de estoque da farmácia e colocou dotação orçamentária em dia, ruptura em dia, tudo certo. Dá para delegar. Então, assim, o que precisa ser feito? Eu só sei delegar, eu só sei ensinar o que eu sei fazer. Por isso que eu tenho um certo problema com algumas soluções milagrosas que acontecem aí. Eu não faço. Isso. Mas eu não faço. Existe solução milagrosa? Vende, né? Vende. Mas não existe. Mas não entrega. Mas vende. Né? E, cara, isso aqui, Marcelo, eu falei para você. A autoridade em redes sociais minha é agora que eu estou tentando fazer com as verdades que a gente acha que devem ser ditas, sabe? Porque se você cair no Instagram, o celular está aqui me ouvindo, cara. Tem certeza que vai começar a pipocar um monte de coisa aqui, sim, de consultoria ou de método inovador, de gestão, de tempo ágil. Cara, tem que parar e fazer. Depois que começou a ser feito, aí você tem uma rotina. Então, no meio do caos, você tem que preferir algum tempo para começar a ter alguma rotina, por mais elementar que seja. Boa. Tempo para criar a rotina. Tempo para criar a rotina. Arrumou o tempo, criou essa rotina, meu cara, tá fácil. Essa já foi. É igual o jogo, né? Você é da época do Atari também, né? 2600. Boa, então tá. Riverhide. Boa. Riverhide. Boa. Tá, começa aberto, beleza, chega na pontinha, passou a pontinha, foi pro... Eu tenho em casa, eu jogo até hoje. Você tem? Passou a pontinha, só que agora é pequenininho, né? Agora passou a pontinha, beleza, tem submarino lá. Você tem que começar a atirar agora. Então, assim, a gente tem que entender que a gente como empresário também não tem vida de novela, não. Então, assim, a gente precisa ter um parar, olhar o tamanho do problema que eu tenho. E aí a gente ajuda. Isso a gente ajuda, cara. Isso que bem. dá pra fazer. Pô, peraí, ó, deixa eu ver a tua loja. Os grandes problemas são esses. Vai passear pela equipe em algum momento. Vai passear. Ou pela equipe ou pela falta dela. Né? E aí você me perguntou quantos funcionários tem na minha loja. Você falou assim, nossa, mas é muita gente para uma loja dessa. Eu falei, porque eu não tô lá. Não tá lá. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque se tivesse, se tivesse eu ia tirar 2 ou 3 ali. Ia viver aquilo. Eu não posso viver a loja. Também tem algumas realidades que o dono de farmácia precisa aprender a fazer e a enfrentar elas. Minha venda está ruim. Beleza, essa é a realidade. Olhar de fé para o futuro, meu amigo. Mas qual que é o olhar de fé para o futuro? Qual que é o objetivo seu? E tá. Saiu do caos, comecei a... O que normalmente faz antes, quando ele começa a preferir a rotina ali, começa a sobrar algum caixa. Aí ele acha que ele está vivendo o milagre. Aí ele compra um carro zero. Na verdade, ele compra uma caminhonete, diesel, top das top, financia metade e fala, agora eu vou viajar. Tenho visto muito isso. E é o consumo. E tudo certo, não tem... Na boa, eu gosto de dinheiro, não tem problema nenhum, honro ele, porque todo o dinheiro que eu ganho é devido, tá tudo certo, né? Eu faço por onde. Mas a gente tem que cuidar de quanto a gente deixa o negócio também na mão dos outros que às vezes não estão preparados. Porque para eu sair do negócio tem que ter alguém que saiba como continuar aquela rotina básica ser feita. Exato. Eu até na consultoria, Alan, e serve aí para quem está ouvindo... Esse cara entregou um monte de material plug and play, né? Plug and play. Pode usar. E são estratégias para você que vive nesse operacional. Coisas que eu vivi na minha família. Eu lembro da minha mãe fazendo um frango lá e meu pai não estava lá. Boa. Algumas coisas que eu queria sugerir
clientes da Inova. A gente chama de licenciados aqui. Aos licenciados. Primeira coisa que você fez e falou você precisa reservar um tempo. E a lógica, na minha visão, é 70-30. Boa. Então, a lógica é, se você trabalha 50 horas semanais, que é a média de um dono de farmácia, que trabalha na semana. Até mais, né? Dependendo até mais. Você precisa reservar 30% desse tempo para um olhar para o futuro. O que é um olhar para o futuro? Um olhar para o futuro é, se você está aqui, né? Se você está na rede, você precisa dar atenção para os aceleradores. Sim, eles são o futuro. Sim. 2, você precisa ouvir a tua equipe. A tua equipe é a pessoa que mais sabe do que está rolando. Sim. A gente está falando de cultura, a gente está falando, cara, achei lindo a tua cultura, o jeitinho que você cuida. Aquilo lá parece uma cozinha de casas que eu acho que nem tem muita casa que não é daquele jeito. Né? Da banana, eu vi lá frases, eu vi lá jabuticabeira, adorei. O dia que você vier na Inova, vai ter uma jabuticabeira. Cara, é uma delícia. É uma delícia. Só que assim, isso tudo você fez uma construção. Agora, vamos trazer isso para a farmácia? Vamos. Farmácia assim, ó. Eu fui uma vez aqui em Minas Gerais, numa rede de 8 lojas. Show. Cheguei lá, o clima, todo mundo com cara meio de bosque, né? Um cara meio assim. Eu falei, o que está acontecendo? E eu oro sempre a Deus quando eu vou fazer o meu trabalho para que Deus possa me iluminar. E a resposta não vem num anjo, vem pelas pessoas. Botei uma dinâmica e vou ensinar todos vocês essa dinâmica. Pega post-it, dê post-it para a tua equipe. Faz um coffee bem gostoso, igual aquele que você fez hoje lá. Quebra a turma. Quebra a turma. As melhores coisas, Alain, que Jesus disse foi comendo, não sei se você lembra, mas ceia. Faz sentido. Páscoa. E fala assim, ó, sem nome, cola nessa parede aqui. Eu faço isso em todas as minhas consultorias, principalmente no começo. Mas você pode fazer. Que legal. Cole aqui tudo o que não está legal. O dono já virou para mim e falou assim, mas o povo vai reclamar. Eu falei, eu quero. Pode reclamar. É isso. E aí, um post-it daquele, eu lembro, a menina falou assim, e era uma rede com lojas. 8 lojas, né, cara? Tinha lá no ADM umas 12. Caramba. Umas 12 não, tinham umas 8 pessoas. Entre compras. Você devia estar falando com umas 80 pessoas, mais ou menos. Bastante gente. Aí, todo mundo junto? Parou mundo tudo? Junto. Uma menina, não foi em turmas. Tá. Uma menina escreveu assim: aqui na farmácia eles não têm absorvente no banheiro. Aqui na farmácia não tem um Dorflex. O sabonete dos nossos banheiros não são os que são vendidos na farmácia. Plantou escassez. Eu falei, opa! Chamei o dono, eu falei assim, ó, a partir de hoje nós vamos fazer uma cesta em todos os banheiros de todas as lojas. Com os melhores produtos que a gente E nós vamos colocar os nossos produtos lá. Nós vamos colocar lenço umedecido, inclusive da marca própria que lá tinha. Legal. Nós vamos colocar, todo colaborador vai ter acesso a isso. E vou mais, tá? Todo colaborador que entrar vai receber um kit de produtos de marca exclusiva nossa. Boa. Alain, você não sabe o que aconteceu. Explodiu a venda. No outro mês que eu fui lá, as meninas do ADM, tipo assim... O que você arrumou, né? Cara, por isso que eu sou um cara de consultoria, não só eu, como toda a minha equipe. A gente é bem quis na consultoria porque a primeira coisa é olhar para a equipe. Deixa eu contar o que está acontecendo. Você melhorou a vida dos caras, ato contínuo. Mas deixa eu contar o que está acontecendo agora. A Pague Menos, eu tenho um amigo, né? Eu conheci ele foi CEO da Bayer. Jonas, o nome dele. Ele hoje é o CEO da Pague Menos. Ele entrou agora e eu acho que eu vi esse cara a Pague Menos já está com os números dela diferentes, muito bons. Sabe o que é uma das coisas que ele fez? Ele fez quais as lojas que estavam sem ar-condicionado e quais as lojas que não tinham micro-ondas. Eu vou em farmácia e é tão complexo ensinar o que a Inova o que eu vi na Inova hoje. Eu não sei se eu estou conseguindo te passar, mas a primeira coisa que você que está aí, e é o que você faz, Alain, você tinha que falar mais dele. Disso, né? Você tinha que falar mais disso. E eu estou à sua disposição para extrair, mas deixa eu te falar isso. Você precisa ouvir tua equipe. A tua equipe tem que ser a primeira a falar assim, adorei trabalhar aqui. Tem farmácia que a família do funcionário, Alain, não compra na farmácia. Então, será que não é esse talvez um começo?
Cara, é assim, é que é engraçado, porque quando a gente olha lá os nomes difíceis que a gente dá para as coisas que estão no manual de cultura, Savor, cara, na verdade, eu te falei hoje, né? Eu falei assim, o que é riqueza, né? Se eu for traduzir riqueza, a definição mais simples que eu tenho achado de riqueza de dinheiro, financeira mesmo. O povo dá bom dia para você, todo mundo. E todo mundo olhar no teu olho. Isso, e aí? E aquele amarelão lá, o que você falou lá? O branquinho lá? Branquinho. Vamos comer uma pizza? Eu falei, aqui, tô gordo, não sei o quê. Cara, que legal. Isso é clima, a outra que tava machucada, né? E aí, sarou? Não, porque eu tô sem raquete e tal. É interessante você ter fit com a tua turma, mas tem um negócio bacana que, assim, a gente esquece que a gente é humano. Empresário é humano. E, por outro lado, aí a gente tem... É uma coisa cultural mesmo, Marcelo, porque... A gente tem que parar com essa dicotomia do empresário e da equipe. Tá todo mundo junto. Se houver uma declaração genuína transmitida para todo mundo, tá tudo certo, cara. Eu já escutei de dono de farmácia falando, eu não posso comprar um carro novo, porque se eu comprar um carro novo e meu funcionário eu parar com o carro novo aqui na porta e o cara ver, ele vai achar que eu tô rico, ele vai... Nossa, vai me... Já aconteceu isso comigo. Eu contei lá aquele dia lá também, a mesma coisa, mesma história sua. Eu falei pro cara, eu falei assim, tá bom, então você não compra o carro novo, você não arruma a tua farmácia, você não põe produto porque você quer viver na escassez. E beleza, cara, é o teu posicionamento. Tá tudo certo, só que eu não consigo te ajudar. Porque eu tô te pedindo, primeiro, pra você me ajudar a pagar a conta. Porque eu preciso prestar serviço. Então o dinheiro que sai de você, para mim, ele tem que ser um dinheiro que eu consiga te retornar valor. Se eu tô te falando que você precisa reformar a loja, eu tô te falando que você precisa melhorar o perfil de contratação. E eu tô te falando que você precisa ajustar os benefícios dos seus colaboradores. Cara, quer ver? Tem um lojista que está com a gente que tem balconista dele que ganha R$7 mil por mês. Que isso? Sabe o que está acontecendo? O farmacêutico... Ele ganha mais que o dono, né? Não. Que muitos donos. O farmacêutico não quer mais prestar processo seletivo para farmacêutico. Quer prestar processo seletivo para balconista. Qual que é o problema disso? Nenhum. Eu quero aprender com esse cara como é que a gente faz, porque ele faz uma remuneração por lucro. Essa remuneração por lucro... E tá indo tudo bem. Essa remuneração por lucro está fazendo o seguinte, o cara, enquanto todo mundo está reclamando de mão de obra para contratar, na farmácia do cara tem uma fila de espera de currículo, ele tem um banco de currículo que, assim... Porque o funcionário entra para trabalhar horário regulamentar. Também não tem essa de dar uma de louco e trabalhar 14 horas por dia, não. O cara vai trabalhar o horário regulamentar, dentro do horário regulamentar dele, ele vai entregar o máximo dentro do que é possível fazer. 4 farmacêuticos, cara. Todo mundo olhando toda a venda que está sendo feita para ninguém fazer besteira na venda. Treinamento, cara, 2 vezes por semana eles têm uma dinâmica de treinamento. Então, isso não é escassez. É o contrário. É o contraponto que a gente estava falando. Então, se você quer ser rico, cara, você tem que ajudar os outros a ficar rico, irmão. Não tem jeito. E riqueza, para mim, voltando lá, é você entrar dentro do supermercado, cara, e parar de prestar atenção, ou não ter que prestar atenção no que você está colocando no carrinho. Riqueza não é o carro do último tipo, sabe? Nós estamos num país subdesenvolvido, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que devolver para a sociedade isso. E aí, assim, na minha história, onde que se encontra, é que, assim, você ir para Ubatuba, R$50 no bolso, ter que pedir fiado para comer... Cara, eu conto isso, tem gente que olha assim e fala, é que é legal contar, sabe por quê? Porque de repente tem alguém que está na mesma situação e está vendo a gente aqui e fala, pô, será que 5 minutos você conversa comigo? Em 5 minutos você pode ajudar alguém, cara. Você pode ajudar alguém. Eu faço isso demais. Faço demais. A Lidiane fica louca comigo, porque tudo que você viu lá também, Marcelo, é importante que seja dito que é uma construção, lógico, minha, junto com um monte de gente. Um monte de gente. Várias pessoas. A Lidiane, cara, a Lidiane, é que você não teve tempo de conversar com ela ali, que ela tá numa correria danada também. Lidiane, a sua liderança, né? Os seus pais. Os colaboradores todos ali, a menina, você viu a hora que eu perguntei? Conta a tua história aqui, quando você tá aqui? Ela, fiquei 1 ano no estágio. Não é comum ficar 1 ano de estágio, porque normalmente é 6 meses só. E com 6 meses, normalmente a gente fala, então, e aí, você quer continuar? Porque, às vezes, a pessoa tem outros planos para a vida. Não, não quis. Aquela menina, um dia, chegou uma empresa daqui que queria visitar lá. Falei, pode vir visitar. É uma joalheria.
que foi o cara que falou de Empretec para mim a primeira vez. Falei, pode vir visitar. Fiquei feliz, né? Porque o cara é da idade do meu pai ali e ele procurando referência de mim. Eu falei, putz, olha que legal. Aí ele chegou lá, ô minha filha, como é que tá? Deus te abençoe. É a sobrinha do cara. O cara queria me visitar porque ela, no final de semana, fala. Isso chama capital social, né? Sacou? É. Agora, Alain, eu vejo alguns temas muito difíceis de falar. Primeiro que, quando eu vou tentar falar desse assunto, de olhar primeiro para o funcionário, porque o dono, na verdade, ele tem várias responsabilidades. Sem dúvida. Mas uma delas é cuidar do time, para que o time cuide do cliente e que haja uma devolução financeira de um capital investido. Sem dúvida. Para mim, eu ensino isso para o Lorenzo, de 10 anos. É isso. Quando ele pergunta o que é ser o empresário. Só que, quando eu olho, me parece que muitos donos de farmácia, por terem sido ex-balconistas, ex-gerentes, o cara recebeu uma rescisão e, cara, tá tudo certo, como você mesmo falou, tá tudo bem. E eu acho isso lindo, mas há diferenças em posicionamentos e mentalidades. Você, quando é funcionário, você tem uma mentalidade. Você, quando muda o teu nível, você vai mudando a tua mentalidade. Agora, o dono, que já passou por tudo isso, não poderia deixar de acreditar o que é ser dono. Então, o que é ser um funcionário? Entender os desafios que ele tem, entender que ele precisa de treinamento, Sim. entender que ele precisa de capacitação. Quanta gente está querendo que a equipe dê resultado, mas sem investir nada. E tudo que eu vi hoje e vejo nas empresas que têm sucesso não é para ter uma equipe fofinha. Não. É para dar resultado. A gente tem conversas muito difíceis, Marcelo. Muito difíceis. Muito difíceis. A ponto de você chegar pro cara e falar, olha, o que eu vou te falar não é pessoal. Entenda isso. Não é pessoal. Mas eu, na posição que eu tô de proprietário, e de gente e de quem domina todos os indicadores da empresa, eu não posso deixar que essa ação continue dessa forma, porque isso está levando a gente para um lado de resultado negativo na DRE. Então, você entende isso? Entendo, beleza. Nada pessoal. Teve um amigo meu que uma vez eu fui para Alfenas, aqui do lado. E aí da cidade, um amigo de escola, né? Falei, cara, vamos comigo. Mas vamos no aviãozinho, vamos lá, vamos no aviãozinho. E o cara é mecânico de voo do Exército. Então ele tem um certo apreço pela máquina. Então o negócio dele era ir no avião comigo. Descemos no aeroporto de Alfenas. Pertinho, cara. Não dá 10 minutos de voo. Aí pousei, ele falou, você tá pilotando mesmo? Eu falei, tô pilotando. Aí fui lá, peguei um táxi, fomos pro centro da cidade. Chegou lá no centro da cidade, entrei numa casa melhor do que a minha. Muito melhor. Entrei na casa. Aí o cara com três máquinas da Apple, aquelas... E o Luiz Otávio junto. Aí o Luiz Otávio virou assim pra mim... No final, eu saí e falou, cara, não entendi, você veio aqui mandar o cara embora? Eu falei, faltou o cara te chamar pra jantar, irmão. Eu falei, tá tudo certo. Porque não houve desrespeito, não houve distrato. Tava tudo claro para quem estava recebendo ali o fim do contrato. Então, assim, a gente não pode esquecer que gostar de gente, ser uma empresa que gosta de gente, não quer dizer que você é uma empresa complacente. Tem uma distância muito grande. É assim, a metodologia que você ensina lá no teu curso. Olha, vem cá, vamos fazer a meta? Vamos. Como? Da onde? Como é que saiu? Comunica. Garante que a equipe entendeu o porquê daquilo. Né? Tem que ter clareza. Clareza. Falta muita clareza. A falta de clareza é desumana. Deixa eu falar para você de clareza, rapidão. Muitos gerentes de farmácia não estão sabendo ser gerentes. Porque são balconistas mal promovidos, às vezes. Muitos supervisores não estão sabendo ser supervisores. São gerentes mal promovidos. E muitos donos não estão sabendo ser donos. São supervisores mal promovidos. A lógica, o pensamento que eu acho que todo mundo que está acompanhando aqui devia ter é entender de papel. Isso chama-se papéis e responsabilidades. É isso aí. Então, o meu papel como dono é qual? Eu não sou comprador. É isso. Porque se alguém... Quando é muito pequeno, né? Mas aí tudo bem, né? Nós falamos no começo, é fase. E, inclusive, eu quero pegar esse gancho para fase com você. Mas eu acho que é por isso que uma associação, por isso que uma franquia, por isso que existe. E aí eu quero engatar nesse assunto um tema importante e complexo. Solta a bomba. Na consultoria,
E aí você vai encaixar para o seu mundo. Na consultoria, o cara compra lá um projeto de acompanhamento onde tem lá X reuniões, ele tem lá X materiais, ele tem lá X contatos, Show. Ele tem um acompanhamento. E aí ele não executa. E nós dois acreditamos, né? Tem até isso na sua camiseta, execução é tudo. Eu queria perguntar a você, na sua opinião, quanto tempo tem a Inova? Só 14, essa empresa? Vamos fazer 14 anos agora. Você já viu isso que eu estou falando? Não, eu te contei que eu comprei um Mastermind. Ó, ele tá falando. Tá falando. Ó, é a Siri. Siri, de boa aí, relaxa. Quietinha. Eu comprei um Mastermind para eu entender com alguns outros empresários de outros ramos. Inclusive tinha gente de consultoria também depois e tal, mas industriais, assim, os caras falaram assim, qual que é o teu problema? Eu falei, churn. Saída de cliente. Por quê? Porque você tem uma empresa modelada para atender os clientes que você já tem dentro, e aí você quer crescer também, você fica ali fazendo contratação, treinamento que você viu lá para crescer, e de repente o cliente, sem nenhum prévio aviso, pede para sair. Ou, às vezes, você, por desalinhamento da expectativa do cliente, ou por algumas condutas que o cliente também tem de lá, você tem que tirar o cliente também. Isso acontece. Mas aí o cliente pediu para sair. Cara, você perdeu tudo aquilo que você fez. Né? O que eu tenho acreditado, Marcelo? Isso. O que eu tenho acreditado é o seguinte. Eu vendo uma expectativa para esse cliente. Você viu lá que tem GS lá agora? Sim. Não tinha. Por que tem GS, gerente de sucesso? Porque a gente entende que o cliente entra dentro da empresa com uma expectativa alta, mas como o negócio é muito complexo, João, que eu estava te falando, eu começo a falar mas muita coisa na cabeça daquele cara, que é o cara que ainda está fazendo a compra e tal. Então eu preciso de alguém para pegar na mão dele e explicar para ele qual que é quando que no meio do túnel ele vai começar a ver luz. Então o GS vai fazendo uma condução, aí a gente usa um gráfico de Gantt mesmo. Tá. Entendeu? E aí eu vou, essa fase, o fato da entrega é essa. Opa, daqui você já vai ter que ter outra entrega aqui, e no final de 90 dias, a gente está conseguindo fazer as lojas que estão entrando agora conhecerem mais de 80% do que está disponível de entrega para ela. Quer dizer que não é só compras. Não, de jeito nenhum. Compras, cara, falar a verdade. Se você tá vendo isso aqui e tá achando que entra numa rede por causa de compra, pode parar, não entra em lugar nenhum, fica sozinho, que talvez você negocie melhor. Isso vai dar um bom corte. Vai. Porque não tá errado, né, cara? Não é compra. Ó, eu tive na Altaia, agora, recentemente. Com o meu ex-chefe, Jairo Yamamoto. Pois é. E eu vou juro pra você que eu não tenho como ter opinião dos outros sem antes ouvir. E aí, como marketing, o cara fez um evento e chamou a gente lá. Ele fez um pequeno comparativo. Falou, eu tenho 27 moléculas genéricas, estou na 13ª posição do ranking. E aí eu tenho empresas que têm 300, 400 moléculas e eu estou aqui com 27. Falei, eita. Ele falou, o meu produto, ele custa R$20 para a farmácia e eu vendo ele, a farmácia vende a 44. Eu deixo 24 por unidade. Tem concorrente meu que está deixando 7. Eu falei, eita. Então, assim, esse é um olhar que eu preciso que o dono da farmácia entenda que está disponível para ele. É para ele. Ele consegue achar isso sem mim. Sem problema nenhum. O detalhe é que eu tive que ir lá, escutar o Jair e falar, opa, então não é desconto. Nós estamos falando de margem de lucro. Margem de lucro é sobra. Então, você já viu alguém colecionar remédio, não? Tem uns que colecionam, porque só quer comprar. Ele guarda, ele não quer vender. Né? Eu falo isso. Ele aproveita só o melhor desconto. Só o melhor desconto, ele não. Porque é input e output, né? Entrada e saída. Né? Sell-in e sell-out. Sell-in e sell-out. Entrou, tem que sair. Por que a indústria. Você trabalhou na indústria. Por que você vai dar mais 1% de desconto para um cara que não vai aumentar a demanda dele em nada? É jogar dinheiro fora, né? Foge a lógica, cara. Então, assim, o que a gente tem lá? Tem o departamento de compras? Tem. E é inteligente, funciona, ajuda a fazer o calendário de compras, ajuda a fazer
a intensificação de trabalho com as OLs que realmente deixam dinheiro dentro da loja. Então a gente trabalho com a PBM que eu vi lá. Tudo, a gente tem tudo pronto lá. Então assim, primeiro, plugar o cara. Segundo, mostrar para eles oportunidades. Terceiro, porque até aqui eu estou usando só o que ele já faz. Terceiro, falar, agora eu quero mudar de nível. Agora eu quero te ensinar realmente a fazer gestão de contrato de fornecimento. Porque eu até falei isso. Eu não tenho problema nenhum. Se o cara tiver um repasse do distribuidor, do laboratório lá, eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum, zero problema. Zero problema. Ele está gerando essa verba. Está tudo certo. Mas ele tem que saber que até para pedir ele tem que ter organização. Tem. Porque senão ele vai ficar na mão de um vendedor que normalmente não tem todas as informações para fechar um acordo com ele. Eu trabalhei na indústria farmacêutica e eu lancei grandes produtos no mercado. Muito eu lembro legal. na época que eu chegava assim na farmácia, ele falava assim, nem trade era o nome ainda, era outro nome. Trade tá muito recente, muito né? recente, mas é isso. Então, a organização, é isso que principalmente a Desenvolva faz, né? A organização dos departamentos, a organização das tarefas, a organização de quem. Mas um ponto é esse, que eu concordo, visão. Qual é o tamanho que você quer ser? Que farmácia você quer ser? Então, eu interpreto essa fala desse jeito. Por quê? Tem farmácia, tá tudo bem se você é uma delas, mas tem farmácia que quer crescer. Sim. Tem farmácia que quer funcionar. Se você quer funcionar, você vai jogar em cima de alguns parâmetros, de algumas receitas. Se você quer crescer, você vai ter que jogar. Tudo é bola. Eu tenho lá basquete, né? Sim. É bola, Sim. tem linha, tem quadra. Vôlei é outro jogo. É isso. Mas tem bola, tem quadra. Tem linha. Então, você que está assistindo essa live, né? esse podcast, o que você quer ser quando você crescer? É o que eu pergunto para os meus filhos, Ana. E assim, você falou um negócio muito legal. Saber o que saber o que vai ser, saber o que querer. Porque senão qualquer coisa te serve também. O farmácia popular não pagou esse mês. Você está disposto a assumir qualquer migalha. Você está vivendo de um programa. Eu ganhava 3, 4 mil como balconista, agora eu estou ganhando 7 como dono. Lindo, tô feliz, tá maravilhoso. Só que tem balconista ganhando 7 mil. Eu sei dar o endereço. Ai. Deixa eu contar para você. Uma farmácia... Você me falou um negócio lá na rede que eu achei bacana, que eu acho que é o contraponto do que muita gente Pergunta que pensa. eu falo de novo. Você me falou assim, o que você acha do teu cliente desenvolver? Né? Uhum. Eu falei, eu acho que ele tem que desenvolver muito mesmo, porque ele tem que aumentar o sarrafo, ele tem que me cobrar mais. Ele tem que... eu posso falar disso. Deixa eu falar disso, daí você pode acompanha na falar, sua percepção. É que assim, eu vejo igual a igreja. Né? Tem muitas igrejas que trabalham em cima da dor do outro. Então, eu não quero salvar o cara, né? Eu não quero que você seja maduro. Eu quero que você faça xixi na cama sempre. Porque cada etapa é uma fase. É isso. Por exemplo, eu tenho lá o Filipe. Né? O Filipe tem 5 anos, meu filho. Qual que é o desafio que o Filipe agora tem passado? 4 anos, ele ainda tem feito xixi na cama. Cara, ele se agita, ele não sei, faz xixi na cama. E o Henrico? O Henrico, com 7, alfabetização. Boa. Ele está aprendendo, fazinha dele. E o Lorenzo? Cara, o Lorenzo já está com as emoções, 10, 11 anos. Quase pré-adolescente. Cara, eu estou numa fase com ele, cada um de um jeito. Agora, o que eu quero? É isso. Eu quero que cada um, eu respeito a fase de cada um, mas eu quero que ele se desenvolva. Porque, de coração, eu quero morar na roça com a minha esposa. Eu quero viajar. Eu não quero mais ficar tendo que pensar. Eu não tenho hotel mais pra mim, Alan, nem pra você, cara. Não tem. Você vai pra um hotel, não cabe 3. Não cabe. Carro, né? Meu carro. Eu não consigo ter um carro menor. É isso. Então tá. E é isso. E aí, eu olhando pra rede, é isso que eu já vou jogar pra você. Às vezes eu sinto rede igual igreja. Boa. Não quer que o cara cresça. Porque eu não preciso de alguém pra interceder por mim. Então, eu fico sempre assim, isso. E eu fiz essa pergunta para você. Alan, você acha que a rede, que o associado, né, que o cliente, ele tem que crescer, se desenvolver, aprender a comprar sozinho? Tem. Ou ele tem que sempre ficar dependente dos seus... Não. Algumas redes chamam de anjo, outras redes chamam... Você chama... De acelerador, né, no nosso consultor. caso.
E aí, cara, me fala sobre isso. Não, tem que crescer porque é o seguinte, quanto mais esse cara crescer, mais loja ele vai querer ter. Top. Mais loja ele tendo, eu vou ter que aprender a ajudar esse cara a organizar o back office dele. Legal. Como é que ele faz gestão de pessoas mais marketing, mais treinamento. E aí eu cresço enquanto empresa. Sabe por quê? Eu falei para a Lidiane que a minha visão de mundo, assim que os meninos tiverem criado, eu não vou sair para viajar para trabalhar mais, Marcelo. Se Deus quiser, isso está perto de acontecer. Eu vou sair para visitar amigo. Que legal. Entendeu? Aí eu vou visitar os amigos que tem 6 lojas, que tem 8 lojas, que tem 10 lojas. Vou visitar amigo que tem um market share lá na cidadezinha dele de 60%, 70%, 80%. Por que não? Eu posso querer isso. Tá. Mas eu quero que eles cresçam de uma forma tão estruturada que quando você olhar para baixo, esse cara falou, cara, ali tem 100 famílias. Ali tem 80 famílias, entendeu? É isso. Eu acho que, sabe o que eu te mostrei lá do Triple B, lá da Humanizadas? Sim, BBB. Que aquele certificado que você conquistou graças ao trabalho que que deram, né? Faz uma pesquisa, a pesquisa é anônima, se alguém resolvesse falar besteira lá, tudo certo, eu tinha que... Ou se quisesse me criticar também lá, porque também a gente recebe o relatório, também. Aquilo podia ser a AAA, né? Por que não é a AAA? É BBB. Porque tem alguns detratores que eu preciso cuidar. Então, quando a gente olha aquilo de melhor empresa para o Brasil, uma das melhores empresas para o Brasil, que é muita petulância, porque é um país grande demais, né, cara? Isso aqui é um país com... Nossa, tem gente diferente, tudo quanto é tipo. Eu falo assim, bom, eu vou ser uma boa empresa para o Brasil se eu ajudar a gerar emprego. Se eu ajudar a pagar imposto. Dentro de alguns pilares. Dentro de alguns pilares, que sejam aceitos, né? Vamos pensar isso em farmácia. O que é uma boa farmácia para o Brasil? Cara... O que é uma boa farmácia? Tem várias boas farmácias, né? Sim. Mas uma que eu acredito muito é uma farmácia que ela tem um cunho de assistencialismo ainda, porque ela é uma porta de entrada, sim, para o sistema de saúde. Atendimento primário. É isso, né? Essa é uma boa farmácia. É uma bandeira difícil de levantar, viu, Marcelo? Porque a gente vê muita gente levantando a bandeira e fazendo nada também. A gente tem que tomar um certo receio e cuidado com isso, porque todo mundo age em benefício próprio, parece, em algumas searas, né? Mas tem muitas iniciativas boas aí, nesse sentido. Então, a farmácia ser assistencialista, o dono da farmácia colocar o farmacêutico realmente à disposição, pagar o piso mesmo, né? Colocar o farmacêutico ali à disposição de atender a população, dar condição para o farmacêutico fazer isso. Depois que você começa isso, cara, é difícil de voltar. Detalhe, eu acho que está difícil ainda de cobrar. Hoje, no dia de hoje, está difícil de cobrar até por uma injeção. É um negócio... Mas você fideliza o cliente. No mínimo, você fideliza o cliente. Se você não conseguir cobrar, no mínimo, você vai fidelizar ele. E eu estou vendo lá na farmácia. Essa semana eu fui 2 dias na farmácia e fiquei em pé lá. De doer o pé, porque a gente esquece, né, cara? Porque depois a gente sai da farmácia, você não trabalha mais. Lá, o João lá. Tá rindo que o pé não dói mais, né, João? João. Então, assim, eu fiquei olhando os clientes entrarem, cara. O cliente se comporta igual a 20 anos atrás dentro da farmácia. Do mesmo jeito, o cliente físico, né? Ele vai dentro da farmácia, ele dá uma olhadinha ali, se ninguém falar oi, ele tenta se ajeitar. Mas se você começa a conversar... Você vende. Você vende, cara. Você vende. Você atende o cliente. A venda é consequência. A venda é consequência de algo bem feito que você faz. Cara, é incrível, viu? Agora, Alain... Essa é uma boa farmácia, entendeu? Uma farmácia que tenha espaço para... A farmácia tem que ter tudo que o cliente procura, não é tudo que pode ter, não. Tudo que o cliente procura. Ela tem que ser conveniência para o cliente, isso também é ser uma boa farmácia, e ela tem que ser, de alguma forma, assistencialista do ponto de vista de ajudar a condição de vida daquele cliente lá, porque é um ambiente... a gente vive de compra e venda. Até para a gente terminar aqui, que a gente está indo para quase 1 hora, né? Eita, se deixar, a gente fala aqui um monte. 32 dias de falas. Podemos gravar. Não teve o Cid Moreira, gravou a Bíblia, né? Vamos ali. E vamos falar mais. Agora, eu quero falar um pouco sobre isso que você falou e compartilhar junto com você. Você reparou que se você pegar os seus 3 filhos, a sua esposa e você... Vamos pegar, por exemplo, o Netflix. Né? Então, assim, ó. O Netflix do Lorenzo é um. Sim. Ele ama assistir algumas coisas. O Netflix do Henrico é outro, ele ama futebol. Boa. O Filipe, ele ama outra coisa. Eu gosto de uma coisa. E a Rô gosta, minha esposa, de outras coisas. No passado, que filme é que da Sessão da Tarde que a gente assistia? Lagoa Azul. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Você ia assistir o quê? Sessão da Tarde? Lagoa Azul. E eu? Lagoa Azul. E o João? Lagoa Azul. E o amigo lá, como é que é o nome dele? O Renan. Então,
Renan Lagoa Azul. Lagoa Azul. Então, cara, Renan hoje parece não. que gosta bastante de Lagoa Azul. Lá. Hoje não. Hoje nós vivemos uma época de hiperpersonalização. Por que você, quando conversa com o cliente, você vende? Porque você consegue extrair dele através daquela abordagem. Sim. Eu estou vendo uma chatice na farmácia de oferecer, quer aproveitar a vitamina, quer... Então, todos os treinamentos de vendas... Não quero aproveitar, cara. Todos os treinamentos que eu vendo, que eu faço, tem falado isso. Então, hiperpersonalização. Vamos trazer isso, só dar um passinho anterior naquilo que você disse, e eu concordo, de que farmácia você quer. Porque não é todo mundo que quer a solução que eu quero entregar. E, há um detalhe, se eu sou martelo, eu tenho a tendência de achar que todo mundo é prego. Gente, eu quero falar para você, treinamento não resolve tudo na sua farmácia. Gente, eu quero falar uma coisa para você, comprar bem não resolve tudo na sua farmácia. Gente, eu preciso falar uma coisa para você, ser um bom marketing não resolve tudo na farmácia. Gente, eu preciso falar que se você atender muito bem na sua farmácia, você não vai ter sucesso. É um conjunto. Eu falei pro João, João, ontem nós estávamos em São Paulo, passei assim no lugar, falei, João, essa padaria tem o melhor pão de queijo que eu já comi na vida. Ó. Aí o João olhou e mineiro assim, fala com propriedade, pão de queijo. O João olhou assim para mim e falou assim, mas eu nem conheço essa padaria. Eu falei assim, e sabe o que acontece? É bem provável que o seu Antônio vai falir. E aí eu olho assim, algumas farmácias que estão focando muito no produto. Sim. Ele está focando assim no atendimento dele. Cara, o McDonald's, o lanche McDonald's, não é legal. Uhum. O Madeiro é muito melhor. Uhum. Mas o McDonald's é uma empresa muito mais valiosa. Sim. Onde eu quero trazer isso para a farmácia, para todos que estão ouvindo? De novo, você precisa entender essa história de hiperpersonalização. Que farmácia você tem? Para de achar e se comparar com rede, achando a rede tem um posicionamento. Por exemplo, se você olhar a Droga Raia, a Drogazil, a RD Saúde, eles não vendem um monte de coisa. Sim. Aí o cara quer comparar a RD Caraújo, são empresas diferentes. Você sabe o que eu faço com um cliente que vem aqui, Marcelo? Aqui em Varginha eu tenho São Paulo, Drogazil, Araújo Só veio essas pra Varginha, três, né? Tem que estar aí. E tem um monte de outras farmácias que não são de rede. Algumas de franquia. Sabe o que eu faço quando o cliente vem aqui? 6 horas da tarde, a hora que o escritório vai fechar, eu ponho os caras dentro do Opala. Eu gosto de sair no Opala pra fazer isso. Que aí o cara fica falando, nossa senhora, esse carro barulhento. Eu falei, é isso mesmo, te tirar vão lá. Aí eu vou parando. Entra dentro da loja. Cada uma de um jeito. Entra dentro da outra. Entra dentro da outra. Qual que mais te agradou? Te agradou? Te agradou. Qual que mais te agradou? Aí eu tava com o pessoal da Bahia. Não, do Espírito Santo. 15 dias atrás aqui. Entrei dentro da farmácia ali, ninguém me atendeu. Falei, aham. Aí entrei dentro da São Paulo. E eu entro mesmo, do jeito que tiver, com uniforme, com tudo. O pessoal acho que já vai entendendo também. Esse cara é um chato, vem aí de vez em quando. E eu de boa. Aí eu falo, pois é. Então qual que você mais gostou? Sempre, a primeira vez que eles me falam é do atendimento. Depois é que eu vou chamar a atenção para eles da iluminação, que eu baixei um aplicativozinho para medir. Para ver os looks. Aí depois que eu vou falar para ele, mas olha o faceamento, profundidade de prateleira. Olha, mas primeiro, Marcelo, a gente não precisa... todo mundo fala de digitalização, todo mundo fala de... Estava falando lá da minha farmácia lá, que digitalização é uma questão de conveniência. Na minha época, com 450 entregas dia aqui, eu e meu pai, era telefone. Hoje é o WhatsApp, sei lá, alguns aplicativos, né, que a gente corre até o risco de dar o nome errado aqui, porque toda hora tem um entrando. Mas a gente tem ainda a loja física. Mas a gente tem alguém... que tem que ter alguém atrás da máquina para fazer o atendimento humanizado. E não é hiper... Como é que é a palavra que você usou? Hiperpersonalização. Não é nem hiperpersonalizado. Cara, qual que é a expectativa do cara que vai numa farmácia? Comprar um produto, gente. Entendido. Acabou, Não, mas tem sim, sabe por quê? Porque tem gente que quer ser atendido rápido. Tem gente que quer conversar. Tem. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu não tiver uma pessoa lá para fazer um atendimento físico, não vai ter jeito. Se eu não tiver uma pessoa lá para fazer o atendimento do WhatsApp, não vai ter jeito. Porque os bots, eles vão até... A inteligência artificial está melhorando muito isso, mas eu acho que ela não vai conseguir reconhecer o humor. Se bem que,
Peguei um cara de um sistema essa semana, retrasado, um amigo, que ele me mostrou uma inteligência artificial que ele está avaliando os atendimentos dele por inteligência artificial pelo humor do cliente. Humor do cliente, pelas palavras. Boa. Então, assim, existe a hiperpersonalização, só para ficar claro aqui, porque senão parece que eu estou falando o contrário. Mas a hiperpersonalização é um passo além. O primeiro passo, ter gente, ter processo, ter padrão, ter rotina e atender o cliente. E atender o cliente. Agora, o atender o cliente, e eu estou amando lidar com essa nova geração. Não é tão complicado assim, não. Não. É que quem tem princípio não precisa de regra. Uhum. Que é o que você também está falando. Se eu tenho um princípio que primeiro vem as pessoas, depois o negócio, se você tem um princípio que os negócios são pessoais, se você tem um princípio que eu sou o cara que aplicou ozonil, eu sou o cara que lavou o vidro, Linfogex, eu sou esse cara. Então, para mim, eu ando nessas gerações tranquilo. Agora, se você tem princípio, qual é o princípio? Ouvir o cliente. Isso. O que o povo perdeu? Não escuta. O povo perdeu que ele tem que escutar o cliente. E aí, um bando de treinador que é um besta que fica falando de empurrar produto. Não, o que o cliente quer? Eu tenho um cliente que ele tem 50 lojas em Maringá. Aí a farmácia dele, ele tem umas lojas que tem umas portas de aço, assim, igual aquelas antigas, e entram uns senhores. E o senhor entra e fala assim: oi, Juliana, oi, Patrícia, oi, Fabrícia. E sai, todo mundo fala: oi, seu Antônio, oi, seu Antônio. E ele sai por lá. O que aquele cliente teve? Ele foi atendido. Sim. Aquele cliente foi atendido e ele não comprou nenhum produto. Só que eu pago uma comissão em venda de similar e genérico, só que o cliente não quer similar e genérico. O cliente quer comprar o quê? Ele quer comprar um dermo, que a comissão é ruim. Ele quer comprar ele quer comprar qualquer outro produto da perfumaria. Ele não quer comprar o produto da Guelta. Sim. Aí sabe o que acontece? A equipe fica fazendo o quê? Fusquinha. Porque, então, Magoadinho. Então, olha só o que acontece. E para terminar, senão a gente ia ficar aqui. Você precisa voltar às tuas raízes. Você precisa voltar aos teus princípios. E o que você acha que é mais difícil, hein? Tocar 50 farmácias ou uma só? Eu acho que é mais difícil tocar uma. Eu também acho. Por que eu acho que é mais difícil tocar uma? Porque quando você tem, de novo, né? Eu acredito... Não, tocar uma pequena é pior ainda, né? Porque assim... Só que quando você tem uma mentalidade, você olha aquela uma como semente. E aí você se preocupa com a lógica. Quem vai me ajudar? Não é o que eu tenho que fazer. Quem vai me ajudar nesse marketing? Quem vai me ajudar? Nós estávamos conversando que você tem um projeto para quem quiser que estiver assistindo, para abertura. Quem vai me ajudar? Não, o povo quer falar assim, como que eu compro? Como que eu faço? Cara, não, tem gente muito melhor que você. Você que tá... Eu falo, eu não sou bom em tudo, mas naquilo que eu faço de bom, eu quero ser o melhor. É isso aí. Você não é o melhor comprador. Esquece, tem comprador melhor que você. Sempre vai ter alguém no mundo melhor que você. Tô vendo uma oportunidade aqui do digital. Quem vai te ajudar? Nossa, tô vendo uma oportunidade aqui do tráfego. Quem vai te ajudar? Eu tô precisando aqui do layout. Quem vai me ajudar? Por isso que você tem 80 funcionários. Isso. Não, e eles são assim... Você não é bom em tudo, não. E eles são muito melhores que eu em estabelecer relacionamento. No final... O que a gente está falando aqui, Marcelo, desde o começo que nós estamos falando, que não é só compra, que é o crédito que a gente consegue levar para levar na ponta lá para o cliente, que é o PBM que a gente consegue fazer funcionar, que é o marketing que a gente consegue fazer funcionar, que eu consigo fazer funcionar, que eu consigo entregar para o cara para funcionar, né? Que é a parte de gestão de pessoas, que a gente... Posso te ensinar uma coisa? Leva isso lá. Posso te ensinar uma coisa? Não existe gestão de pessoas. Você me entregou tanta coisa, eu vou te entregar uma. Não existe gestão. Você entendeu do que eu estou falando, entendi, né? Mas até porque eu tô aqui. Você falou isso lá no Espírito Santo. Deixa eu pegar o seu gancho. Pode. Não, gente, gestão se faz de coisas e processos. Gente não é recurso. Gente não é recurso. Tá certo. E você é tão engraçado que você não faz gestão de pessoas. Não faço? Você não faz. Então eu tô chamando o nome errado. É só isso. Você não faz gestão de pessoas. Que você, Alan, não faz. Que bom. Porque aquilo lá não é gestão de pessoas. Né? Agora você é um líder.
Eu tento ser para eles. Você extrai o melhor das pessoas. Eu tento inspirar. Obrigado. Me perdoa, viu? Não, tá tudo certo. Tá vendo? Que liberdade que eu já tô tendo com o meu chefe aqui. Tá tudo certo, cara. Aqui eu fico feliz, sabe por quê? No final a gente tá falando disso. Da mesma coisa. De liberdade, de ter relacionamento. A minha equipe, ela é muito melhor do que eu para estabelecer relacionamento com os clientes. E aí você me falou, por que o cliente sai? Porque eu perdi o time de fazer um negócio transacional migrar para o relacional. O que eu estou querendo falar aqui? Isso. Todo mundo procura uma rede para ter mais desconto. Alguma vantagem. Ele, às vezes ele não sabe falar que é mais desconto, não. Às vezes declara até. E eu, no meu bunch lá, na hora de aprovar o cara, é o seguinte: o cara tem que entender. Você aprova o cara? Aprova. O cara não tem... é qualquer um? Não. Você não tá louco por associado? Não, cara, não adianta. Já. Não, ok. Desculpa, eu só entrei. Não tô louco, não. Louco, você falar que eu não tô, olha a minha cara. Tem cara de louco, vou fazer o quê? Louco nós sempre estamos. Mas, assim, é lógico que a gente quer atender o máximo de clientes possíveis. Mas o número de clientes. Que os times. Às vezes não dá. Então o que aconteceu? O cara tem que entender lá no Bunch que ele tem que falar assim pra mim, ó. Eu entendo que eu vou ter prosperidade aqui nesse negócio. Mais ou menos isso. Prosperidade é meio que tratar campo holístico, né? Parece a cigana catita, né? Me conte seu problema, queridinho. Né? Não é isso. É assim, ó. Nós precisamos que o cara entenda que ele vai pagar. Se tivesse uma câmera olhando, todo mundo dá risada da gente aqui, né? O Renan vai de vez em quando lá na rede, né, Renan? Como é que é? É assim, né? Desse jeito, é um alopro mesmo. Então, assim, a gente não tem jeito de vender um contrato milagroso para ninguém, como você bem disse. Então, o cara compra esse contrato com uma expectativa bem alta, porque a gente vende bem, que a gente vai ajudar ele. Eu preciso deixar claro, isso é transacional. Quando ele consegue entender qual é o modelo de ajuda e quais são os resultados que ele consegue com a gente, ele começa a demandar a gente demais, porque ele quer cada vez mais aquilo que ele experimentou. Aí virou relacional. Porque aí ele sabe o nome de quem atende ele sabe o nome da moça lá do marketing. Aí sabe o que já aconteceu? Sabe, você me perguntou sobre os funcionários lá de Valadares e tal. Cara, quando a gente veio de Valadares, teve um cliente que ligou para mim e falou: mas por que você mandou a Bruna embora, cara? Por quê? O que aconteceu? Eu falei: eu não mandei a Bruna embora não, gente, pô. É que eu vim embora, ela não podia vir. Legal. Aí não dava, né? Falei: não, porque a menina, nossa, era boa demais e tal. E eu falo da Bruna porque, lembra que eu te falei que tem uma menina que tá morando fora, quer vir embora trabalhar com a gente? É a Bruna? Abraço, Bruno, você volta logo. Então ela quer vir trabalhar com a gente de novo. Né? E rodou um monte de coisa, fez um monte de coisa e aí... A gente tem uma Bruna lá na Desenvolva também. Boa também? Boa. Aí, ó. Tudo que é Bruna é boa. E aí eu falo assim, olha, se o cliente sentiu falta, estamos no caminho. Mas é todo mundo que eu consigo fazer chegar nesse nível? Não. Então, assim, Marcelo, o que a gente faz aqui hoje é uma venda realmente de algo que talvez extrapole o que as redes têm no mercado, pelo que eu escuto, pelo que eu escutei hoje de você. Talvez extrapole porque a gente começa a enviesar um pouquinho quando o cliente percebe que tem espaço para prestar ali uma consultoria realmente efetiva que ele consegue atuar. Que é diferente da tua consultoria e por isso, mais uma vez, cliente inova, que for cliente desenvolva, a gente tem que atuar junto porque tem espaço. Tem espaço para você triplicar, quadruplicar, quintuplicar de venda rápido, né? Porque a gente tem muita coisa junto aqui. Até porque a Desenvolva não tem os números que você tem, a gente não tem financeiro. Por isso que eu posso te entregar. Eu posso te entregar, fazer uma reunião em conjunto ali, falar, cara, vamos fazer uma reunião de trabalho aqui, vamos sentar aí. Mas assim, o transacional tem pouco tempo, tem pouco prazo. O relacional tem muito prazo. Eu comecei a te contar uma história e não terminei, eu vou falar dela aqui só pra gente mais ou menos ir para acabar. Teve um cliente que arrancou. Esse cliente que o funcionário dele ganha R$7 mil, o balconista. Olha aí. Ele arrancou, tinha montado a farmácia, cara, no Mercado Maduro. E ele arrancou de lá e veio conversar comigo aqui. Chegou aqui, falou: Alan, eu vim aqui para sair da rede e tal. Falei: beleza. Tá tudo certo. Inclusive, é uma das coisas que a gente fala aqui. Entrou na rede, não gostou, meu amigo, pode ir, tá tudo certo. Né? Eu não vou ficar segurando, não tem essa. Mas eu falei: fica aqui hoje. Dorme aqui, eu vou te arrumar um hotel, você dorme aqui. E aí amanhã você me fala o que você vai fazer.
Esse cara vendia 400 mil. Ele foi embora, ele não saiu da rede. Esse cara, o que a gente entrega para ele de contrapartida financeira hoje, ele declara e fala assim, cara, eu sou outro depois que eu tive aí. Esse cara, recentemente, ele teve fazendo o acelerador empresarial, porque a gente é uma empresa Giants lá, a gente conseguiu um acesso. Ele ama a gente. Esse cara é relacional, cara. E a gente ama ele também, cara, porque, pelo amor de Deus, é um promotor. Todo mundo que vai conversar com ele quer vender um contrato, é pôr lá na loja dele. Ele vai vender o contrato para mim. Entendeu? Mas, assim, Marcelo, o que eu vejo é que as pessoas têm que se permitir. O dono de farmácia tem que se permitir, porque a liderança é um lugar muito sozinho. E quanto menor eu sou, mais sozinho eu sou, porque eu não tenho referência mais para buscar. É eu indo para casa, às vezes a esposa vivendo os dramas dela lá, tentando dividir comigo, eu ficando nervoso, mais estressado, num lugar que deveria ser diferente. Eu vejo muito isso, e aí o cara chega e fala assim, é o seguinte, eu te dou 3 meses para mudar a minha condição. Eu falo, beleza, você vai estar presente 100% do tempo? Se você estiver presente 100% do tempo, show de bola, cara. Os 3 meses vai passar. Né? Porque a virada de chave, o povo me pergunta assim, quando que foi a virada de chave dele? Eu falei, não virou, não, eu tô no processo. Eu tô no processo. Não, mas não vai final. É porque quando você acha que corta a faixa vai para frente. É lógico. Né? Então, a lógica, por exemplo, planejamento estratégico. No passado a gente falava ponto A, ponto B. 5 anos e uma jornada. Não tem. Na hora que você acha... Eu não estou te falando que na minha loja você já mudou o jogo. A linha de chegada, amigos, de novo, né? Vai sempre... Porque a farmácia ela tem 3 caminhos. Ou, toda empresa tem, né? Toda empresa. É que meu mundo é muito farmácia. É que você tem outras empresas. Eu só tô nessa. Não. Mas não. Tudo para farmácia também. Também. Ó, presta atenção. Pensa nisso. Ou a sua farmácia... Vamos começar com as coisas boas. Ou a sua farmácia vai ser tão boa que vai para uma sucessão. Muito difícil de acontecer. Ou a sua farmácia vai ser vendida, ou ela vai falir. Eu não consigo ver outra alternativa. Então, em qualquer uma dessas jornadas, a jornada continua. Sim. Então, não existe assim nenhuma empresa, e às vezes eu participo você também, desses seminários assim com gente muito grande. O cara tem um monte de problema também. Só que os problemas deles são diferentes, maiores. Tem gente para ajudar. De outra cor, né? Agora, uma coisa que eu acredito. Por favor, pense nos princípios de gestão, porque eles são imutáveis. Matou a pau. Você quer ver um negócio? Princípio de gestão imutável. Você já viu farmácia quebrar sendo dono de estoque? Entende? É louco isso, né? Não quebra, cara. Se você for dono do estoque, você não está financiado pelo fornecedor. Aqui a grande parte não é dono. Né? Aí quebra. Porque para de pedalar o fluxo, falta dinheiro para pagar o boleto. Você já viu? Tem uma associação que acontece em farmácia que às vezes não é pro filho. É para os funcionários. Eu vivi um caso desse de uma pessoa que não tinha filhos. Eu estou agora num segundo caso trabalhando nisso. É um amigo meu, eu quero ver se no corte depois eu mando isso para ele, eu não vou citar os nomes aqui, mas ele tem 18 funcionários em uma loja lá no Paraná. E eu cheguei para ele e falei assim, você tá bem de vida, você faz certinho, ele foi um diretor comercial, vamos criar um projeto para deixar como sucessão para os funcionários? Acabou, cara. Porque não vai deixar para o seu sobrinho, eu tenho convencido. E lá no interior de São Paulo, tem um advogado que está trabalhando isso comigo, já está acontecendo isso. Os funcionários, depois disso... Eu falei assim, Marcelo, a farmácia, depois disso, começou a crescer ainda mais. Eu falei, lógico, eles estão no negócio dele. Por isso que senso de propriedade, de partnership está crescendo muito, o modelo de sociedade está crescendo muito, o modelo de construção. E, de novo, a gente está terminando do jeito que a gente começou. Por favor, dono, escute bem o que eu vou te falar. A ideia minha não é criar uma equipe fofinha, não. Não vai ter, né? Mas... Por favor, entenda que o seu trabalho é cuidar do time e o teu time cuida do cliente. Se você pensar assim, você vai dar muito bem. Assim, só para finalizar, Marcelo, e aí, primeiro, agradecer demais, porque foi um bate-papo bacana. Eu vi lá, durante a gente conversando, você foi anotando um monte de coisa. Deve ter mais da metade das coisas que você anotou que nós não falamos. Nós não falamos. Não falamos. Mas eu posso citar aqui. Seu pai faliu. Mais de uma vez, você fez farmácia em Alfenas. Aí, ó.
Janeiro de 99, a farmácia vendia pouco pra caramba. 5 mil reais, acabou o ano de 99 vendendo 100 mil. Foi pra Macaé, adorei isso e eu tenho falado isso. Falei, qual que é o teu Macaé? Qual que é o teu Macaé? Eu acho que a gente tem que fazer algo assim. Qual é o teu Macaé? Tem um livro muito bom chamado Ócio Criativo, que fala eu tenho estudado bastante sobre isso. Você como dono, se você está muito estressado, isso é um princípio que o seu pai fez, sem conhecimento de gestão. Apesar que seu pai está estudando, né, fazendo farmácia. 69 anos, fez processos gerenciais tecnólogo e agora está fazendo farmácia. Essa técnica chama técnica do distanciamento, né? É a técnica que, inclusive, a psicologia organizacional prega. Se você colocar a mão assim, você não vai ver nada. Então, sai um pouco da operação. Na prática, vai para Macaé. Vá para Macaé. Vá do outro lado da rua e fala assim, eu compraria essa farmácia. Essa farmácia é a farmácia que eu compraria como cliente. Eu compraria ela. E tem muita gente que está assistindo, a gente está precisando comprar a farmácia de novo. O que mais que eu escrevi aqui? Reergueu. Você criou uma nova estratégia de comprar à vista. Esse olhar de inovação seu foi incrível para mim. 4 motos, a farmácia de vidro, 450 entregas por dia. Eu achei incrível a história do CRM. Então, a inovação é isso. Você fala assim, caramba, só que você usou um princípio. Para mim não é CRM, tem esse sistema. Não. Eu não sabia o nome disso, não. Eu só quero saber. Eu sei isso, porque meu pai me ensinou. Eu brinco com meu pai até hoje no bar dele. E meu pai fica sentado assim no banquinho e eu fico lá, pai, tá entrando um cara de branco de um carro tal. Eu falei assim, Dr. Wagner, ele tá vindo, vai comprar um cigarro tal. Pronto. Aí entra o Wagner, ele fala assim, ô, Benê! Ele pega o cigarro, ele fica no cantinho do bar, é de um plantão no outro, vai lá, toma. Eu falei, pai, tá entrando tal pessoa. Esse é o Augusto, ele quer um rabo de galo. Boa. Esse é o princípio do CRM. Que o bar do meu pai, o meu avô que tinha mercado, ele implantava que legal, desde a né, época cara? daqueles... E você falou isso, né? Tipo, eu preciso conhecer o meu cliente. Você falou... Isso eu gostei. Lá vai. Isso eu gostei muito. Você falou de arrogância para mim. Você não falou essa palavra, mas eu tenho visto muitos donos acharem que, como ele abriu a farmácia, ele tem que dar conta de sozinho. Um dia você procurou um consultor do Sebrae. Como é que era o nome dele? Não sei. Então, mas vamos honrar o consultor do Sebrae. Consultor do Sebrae, valeu, hein? Cabelinho branco, né? Eu lembro do rosto dele. Você queria trazer... Você fez uma pergunta para ele. Não é o caso aqui. Mas sim, você fez uma pergunta. Eu acho que você que está aí, você tinha que pegar o telefone e falar assim... Não sei se pode ligar direto para você. Pode. Mas assim, eu queria saber disso. Qual a sua opinião? Isso. Eu acho que você tem que ter... Por quê? Todo ponto de vista é visto de um ponto. Boa. Você está olhando esse copo aqui, o mundo não é como você é. Desculpa, o mundo não é como ele é, o mundo é como você o percebe. É isso aí. Você precisa estar rodeado, você é dono de farmácia que quer crescer, você precisa estar rodeado de outras pessoas com outros diagnósticos. Ligue agora para os teus assessores aí da Inova. Isso. Você pode pedir outras opiniões. Sem dúvida. No final, a decisão sempre é sua. Mas você não pode deixar de tomar decisão. Mas a Bíblia tem um versículo que fala assim, sábio é aquele que se envolve na multidão de conselhos. Perfeito. É isso que você fez. Perfeito. Na hora que você falou assim, vou lá, eu quero saber sobre isso. Quando você foi lá perguntar para aquele cara que era do Sebrae, aquele cara da qualidade total. Outra coisa que você fez, visitação médica. Outra coisa incrível. Mas não é porque a empresa que eu trabalhava mandou, não. É porque eu não conseguia... O que você queria vender mesmo? Não, eu queria vender genérico. Não, qual que era o produto? Não, o médico era um ginecologista, Paulo Esqui Filho, lá de Ubatuba. Lembrou gente boa demais. Que acontece? Virou amigo meu. O que acontece? Ele recebia lá Pfizer. Visita de Pfizer. Então ele conhecia os produtos da Pfizer, os outros ele não conhecia. Aí eu fui lá, o doutor, Cartrax e Zoltec. Beleza? Beleza. R$170, 140, não lembro. Mas eu lembro que o outro era 70. Falou, tá aqui, ó, Medley, R$70. Tá acontecendo assim. O cliente passa lá, vê o preço, vai embora. Eu não sei se comprou, se não comprou, se vai dar retorno para o senhor, se não vai. E eu também não sei se quando se o senhor me deixar substituir aqui, ó, 100% vai levar. E eu quero estar aqui para ajudar o senhor a contar para as moças quando vão usar um creme vaginal, que se é uma pomada, né? Se ela colocar, ela tem que ficar deitada, ela não tem que levantar. O senhor consegue falar isso? Não consigo. Não, eu falei, então conta comigo. Eu falo.
Conta comigo, eu falo lá pra você. Pode deixar. Mas sabe por que nós somos assim? Porque nós somos de balcão. É fácil. Não complica, não. Não complica. Vai no... Executa. E a última coisa que eu percebi, né, que eu também creio nisso, é que execução é tudo. Por quê? Nada do que alguém for te falar dessa multidão de conselhos é a verdade. Porque a verdade só ela é verdade depois de ser executada e que serve para você, que serve para sua farmácia, que serve para sua realidade. O que você não pode fugir são dos princípios. Então, qual é o princípio que norteia? Princípio tem a ver com valor, princípio tem a ver com a cultura. Sim. Eu, por exemplo, nesse caso, eu cresci na farmácia do Borges, né? Eu cresci na bar do meu pai, eu cresci no mercado do meu avô. Quando eu fui para a indústria, né? Eu não vou citar o nome da indústria, mas já falei que o Jair era meu chefe. Eu fui trabalhar em 99 na Medley e em 98 foi o Código de Defesa do Consumidor. E a Medley tinha o citrato de clomifeno, que era o Clomid. Uhum. E aí, eu estava começando com aquele negócio de farmacêutico atender telefone. E o que eu sabia não era telefone. O que eu sabia era falar ao vivo. Uhum. E aí, eu já contei essa história, João. Eu tinha lá uma menina que ligou lá e falava assim para mim: o citrato de clomifeno é bom? É perceber através das palavras. Uma dica de atendimento para você. Ela não queria saber do citrato de clomifeno. Ela nem queria saber que o produto era indutor de ovulação. Porque isso é chato. As pessoas querem falar de uma vitamina, de um suplemento, um magnésio. A pessoa não quer saber se ultrapassa a barreira hematoencefálica. Isso é foco em produto, não é isso. Perfeito. Eu falava assim para ela: esse produto tem estudo, tem muita gente que tomou, que realmente engravida. Aí. E eu mudava o tom de voz. Acabou. Aí ela falava assim para mim: falei assim, e eu posso falar uma coisa com você? Isso eu acho que eu nem podia falar por causa do compliance da empresa. Mas assim, se você, depois que você namorar, a minha avó falava que se você colocar a perna pra cima, ajuda pra caramba. E ajuda mesmo. Isso é coisa de mineiro, olha lá. Não, mas ajuda. Não, isso é coisa de mineiro. Você diminui. Não, ajuda. Ih, rapaz. A Lidiane estudou isso na hora de nós fazer a criança lá, que tinha um trem. Estudou tanto que veio 3. Aí, gente. Nós ficou bom no trem, agora só usa o recreativo. Só. Aí, Alan, olha só essa história, Alan. Olha essa história. O departamento cresceu. 7 meses depois, eu que estava sozinho, eu com a Ivana Marques, eu com a Luciana Zilioli, tava lá sozinho, cara. Toca o telefone, olha que experiência minha. Ela engravidou, irmão. Ligou uma moça e falava assim: o Marcelo tá aí? Lá vai. Eu falei assim: o Marcelo tá aí? Eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz? Qual que é a cagada? Eu falei assim: eu vim falar uma coisa pra... Aí passaram, a menina Cristiane, parece, passou o telefone e falou assim: eu só vim te contar uma coisa. Eu tô grávida. Eu falava assim: uhul! Falei no telefone. Aí o povo olhava assim pra mim e falava assim: e você nem era o pai, hein? Foi assim: eu não sou o pai. Eu já pensou, eu falei assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe, ô Alan, as pessoas... Você deu possibilidade pra ela nem tava... Alan, eu sou consultor há 20 anos. Eu trabalhei em outras consultorias, a Desenvolva tem 17 anos. Cara, eu posso fazer o que for. É isso aí. Só que as pessoas nunca vão esquecer da forma com que elas foram tratadas. Eu posso falar de layout, eu posso falar de marketing, eu posso falar de mentalidade de gestão, mas no atendimento, eu quero falar isso. Você que está com medo de inteligência artificial, de robô... Se joga, amiguinho. Cara, agora, você não pode perder a sua humanidade. Eu acho que é a mesma coisa que você fez com o médico. Por isso que não pode focar no produto. Foca na solução do teu produto. Não. Aí você foi lá e falou assim: não, eu preciso vender esse produto aqui. É isso. Quando eu lancei SDIN no Brasil, a mesma coisa. Eu saí da convenção, eu falava assim: eu preciso vender um dermacologista. Eu que falei de SDIN no Brasil. A Medley tinha um co-marketing, né? Que legal. Eu chegava numa farmácia, eu lembro certinho, o comprador chamava Ronaldo. Falou: Ronaldo, não adianta eu falar de SDIN pra você, porque você é macho, você é homem, você não entende que é Carolina Herrera, que o perfume é na Paris. Eu só quero saber assim, eu posso ficar lá na porta da farmácia? E aí tinha um kit de convenção. Botei um chapeuzinho lá, botei uma bermudinha, peguei algumas amostras que eu tinha, porque eu era visitador médico. Você já estava fora do contexto da farmácia. Qualquer um ia te ver ali. Eu sempre fui esquisito. Qualquer um ia te ver. Passava as pessoas, eu falei assim: com licença, posso te falar? Sente o cheiro.
que é inclusive uma técnica que eu ensino quando eu treino consultoras de beleza na farmácia. Perfeito. Experimentação. Sente o cheiro, bababá, ou dá uma risada, tal, vem com essa roupa. Eu fui campeão disso. Por quê? Isso com o cliente final? Com a linha. Lá na farmácia do cliente final você estava? Porque eu conseguia fazer com que o Ronaldo fizesse colocação de produto. Boa. Porque se ele... Olha que louco que é o varejo, né? Se não tiver produto, não vende. Só que se não cair receita, não vende. Se não tiver procura, não vende. E eu queria vender. E eu sempre fui um cara de varejo. Enquanto todo mundo só ia para um vetor médico, eu falei, não, eu preciso ir aqui. Então, por favor, você tem um problema aí, repensa o jeito de entrega, né? É assim. Você vê que os princípios são os mesmos, apesar da gente ter quase a mesma idade, assim, mas isso. Os princípios são os mesmos. Bem legal. Isso aqui, ó. Isso aqui é um negocinho. Isso aqui é assim, ó. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Vamos lá. A primeira parte do desafio de hoje é bastante simples. Apesar de o amor se comunicar de várias formas, a palavra, na maioria das vezes, reflete o estado do nosso coração. Para o próximo dia, decida demonstrar paciência, ó. E de modo algum diga algo negativo para o seu cônjuge. E se a tentação surgir, não diga nada, fica quieto. É melhor segurar a língua do que dizer algo depois que possa se arrepender. Desafio. Olha que lindo. Isso aqui é Casados para Sempre? É daquela linha. Que legal. É daquela linha. E aí, assim, você olha, você fala assim, bom, que o cara arranca isso do bolso no meio do negócio? A gente precisa retreinar. 100% do tempo. Voltar. Você precisa voltar às raízes. Você falou isso aqui. Você precisa voltar às raízes. Tô com algum problema? Zero problema, cara. Zero. Isso aqui eu tô fazendo porque eu preciso fazer, mas problema nenhum. De boa. Eu só quero ser mais feliz, amigo. No final, se você achar que tem felicidade aí que você não acessou ainda, e aí esquece coach, esquece o resto. Não é isso, não. Procura. Porque a tua empresa não pode ser o teu calvário, entendeu? Tem que ser uma bênção. Tem que ser bênção, amigo. Tem que chegar lá, tem que ser bênção. E são pequenas ações assim. E o povo cara. sente, né? É lógico. A equipe não sente? Lógico. Você tá mal? Lógico. Eu fui chateadinho. Eu fui contratado uma vez para fazer um treinamento de atendimento a cliente numa rede, lá no Rio de São Paulo. Cheguei lá, o dono era ex-bancário. Não, aí conversa vai, eu falei assim, ó, tô indo embora. Ele falou assim, não, você não fez nada. Eu falei assim, não, mas você não pagou ainda? Eu tô indo embora. Tudo certo. Tudo certo. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, o problema é o senhor. Não dá para fazer. Não dá, sabe por quê? O senhor, eu reparei, porque eu sempre faço diagnóstico prévio. O senhor viu como é que o senhor entrou na farmácia? O senhor entrou cheio de boleto, o senhor está preocupado, o senhor está chateado, eu não sei com o quê, porque... E o senhor está sempre assim. E eu andei perguntando aqui, sem expor ele, é claro, mas eu falei, o treinamento é o seguinte, se o senhor forçar um pouco... Porque tudo, Alan, começa com a cabeça de dono. É lógico. É cabeça de dono que interfere na cultura, que interfere na estratégia, que interfere... Então, e essa alegria prática em gestão... Isso. É a quarta camada que a gente fala, né? Então, guarda isso, ó. Primeiro, cabeça de dono. Marcelo, tudo começa comigo? Que responsabilidade você tá pondo? Não, cara, é a realidade. Você decidiu ser dono. O Wi-Fi da empresa consome o que você emana. Consome. E aí ele pegou, olha, só terminando a história... Ele falou assim, tá bom. Eu falei assim, ó, eu tô indo embora de verdade, viu? Muito obrigado. A gente almoçou junto. 4 meses depois ele me ligou, falou assim, vem ver agora. Eu falei assim, agora o senhor está preparado para receber o meu conteúdo. Porque senão ia ser uma semente que a consultoria ia colocar. Não, você ia arrebentar. Num terreno rochoso. Foi bom. Então é isso aqui. Mas que top, isso aqui, cara, é algo do que a gente acorda todo dia para fazer. E tem umas coisinhas, né, cara? Que negócio de ir pro escritório dando risada sozinho, entendeu? Porque... louvor. Cara. Põe um rock. Eu gosto de rock. Meu negócio é AC/DC, Nirvana, Metallica, essas loucuras aí. Que depois, no final, quando você vai ver as letras, é tudo poesia. Tudo bonito. Mas, assim, existe uma coisa aqui, ô Marcelo, que, assim, você entregou muito. Obrigado, cara. Tamo junto. Eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Foi uma energia boa. Eu acho que foi. Eu acho que a gente abriu espaço para uma reciprocidade maior no futuro aí, porque... Eu curti. Eu também, cara. Gostei pra caramba. E tem muita história ainda pra contar, viu? Mas é isso, ó. Coisas pequenas. E boa. Feitas repetidamente vão te levar para um lugar melhor, né? Isso aqui foi só um exemplo, mas tem muitos exemplos que a gente acaba fazendo todo dia. Diz a Lidiane que eu não sou bom pra essas coisas, não, porque eu não gosto de rotina. Eu não gosto de rotina. Eu falei, como é que eu não gosto de rotina se eu tenho uma empresa? Como é que faz, né? Então, assim, olha...
Que bom. Obrigado. Nos vemos na próxima. Vamos ver. Obrigado. Obrigado, João, por ter vindo. Renan, obrigado por enquanto. Agora, para finalizar, senão a Roberta me mata lá depois. Então, se você gostou do conteúdo, multiplica, compartilha, aperta sininho, tudo que você puder aí, faz para nós. Porque transborda, porque a gente espera que você consiga fazer negócio com a mente próspera e aberta. Obrigado, até a próxima. Valeu.